Segunda Reis, capítulo 23, diz assim, a partir do verso 1. Então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estava escrito naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinha feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes, os reis de Judá, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre a sepultura do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Gebá até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à tenda da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daqueles que estavam por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos do meio dos seus irmãos. Aqui está algo muito interessante. O rei Josias, ele foi o 16º rei de Israel. E quando ele foi ordenado rei de Israel, ele ordenou que o culto fosse restaurado no templo, assim como o templo. E nessa restauração, o livro da lei foi encontrado dentro do templo. Olha onde havia se perdido o livro da lei. E Josias, então, começou uma reforma espiritual ou cultural dentro do povo de Israel. Porque os religiosos da época, os reis anteriores a ele, haviam destituído os sacerdotes e instituído outros sacerdotes para que oferecessem sacrifício ao poste ídolo e a Baal e assim por diante. Então, por muitos anos ficou assim, o povo se prostituindo com outros deuses. Quando o rei Josias foi despertado para esta aliança com Deus, algumas coisas se fizeram necessárias. E eu achei interessante, porque para que as heresias, o oculto a outros deuses, as ofertas a outros deuses, fosse inserido no culto, os verdadeiros sacerdotes precisaram ser tirados. O que isso nos mostra? Que os verdadeiros sacerdotes não se corrompem. E para que a corrupção entrasse no meio do povo de Deus, precisou instituir
sacerdotes que não eram da linhagem sacerdotal. Interessante, porque esse texto parece um retrato dos nossos dias. Quantas heresias a gente vê, quantas coisas erradas a gente vê. Eu fico pensando muitas vezes, por que está chegando neste nível de corrupção? Por que está chegando nesse nível de heresia no meio da igreja? Por que o culto está sendo tão profanado? É porque sacerdotes que não são da linhagem sacerdotal estão cultuando no templo. É estranho isso, né? Mas o que se fez necessário para que o culto então fosse restaurado aqui com o rei Josias? Primeiro, o rei, ele teve postura de rei. Ele, no verso 1, diz assim: então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntassem a ele. Então Josias, ele deu ordens para que o povo se ajuntasse a ele para ouvir o que o Senhor tinha para falar. E o que está faltando hoje é pulso. Está faltando pulso para líderes e pastores. Hoje estamos vivendo uma geração de pastores, de líderes fracos, que não tem pulso, que não tem autoridade, e que não preza pelo que é verdadeiro e pelas coisas de Deus. Isso aqui estava acontecendo nessa época aqui. E Deus precisou levantar Josias para que as coisas fossem restabelecidas. Um líder que é líder do povo de Deus, ele precisa ter pulso, mas ele precisa estar junto com o povo. Ele chamou o povo para si, quer dizer, ele quis o povo junto com ele, porque há uma crise, nós estamos vivendo uma crise de modelo. Não há mais modelo para ser seguido, porque o povo não conhece seus líderes. O povo não conhece seus líderes. Hoje a liderança quer se esconder atrás de um púlpito. Lugar de líder é junto com o povo, não é atrás de púlpito. E é isso que está afastando o povo da liderança. Os líderes não são mais conhecidos. E aí vai gerando algo que é meio místico. As pessoas vão idolatrando os líderes ao invés de seguir os seus exemplos. E não ligam mais para aquilo que está escrito aqui, sim apenas para o que eles dizem. Então nós precisamos resgatar o princípio da liderança na casa do Senhor. Nós precisamos resgatar. Primeiro, chamar o povo junto conosco, estar junto com o povo. Está faltando unidade. Está faltando pulso firme. Líderes se deixam levar por conveniências. E foi isso que aconteceu aqui com o povo. E por muitos anos, o povo ficou perdido, cultuando a Baal, a postes ídolos, com prostituição no meio do templo. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque um líder sem postura leva o povo a se perder. Josias também, ele teve humildade de servo. Josias, ele renovou o pacto com Deus de todo o seu coração, de toda a alma e de todo o seu entendimento. Então, o rei, ou o líder, ele precisa ser servo, ou ter postura de servo. Apesar de ter um pulso firme, ele precisa ter postura de servo. Ele precisa derramar o seu coração no meio do povo, junto com o povo, para que o povo veja o seu derramar e também queira se derramar ao Senhor. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós fazemos parte do povo de Deus. A diferença é que eu fui chamado para liderar
um povo para Ele, mas eu também sou servo. Nós precisamos saber que a diferença é o chamado, porque todos somos servos. Todos somos servos. Nós precisamos ver na liderança, ou vocês precisam ver em mim, pastor Gedide, pastor Margarete, toda a liderança, exemplo. E é isso que está faltando. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não serve para a obra de Deus. Nós precisamos ter humildade de, quando errarmos, reconhecer os nossos erros. Nós precisamos ter humildade de dizer, aqui, Senhor, é um só. Eu também sou servo. Tem muitas pessoas que estão se assenhorando do reino de Deus, se fazendo dono daquilo que é de Deus. O reino é só de Deus, não é meu, não é seu, não é de ninguém, é apenas de Deus. Então nós precisamos ter a humildade de ser apenas servo. O maior status no reino de Deus é de servo. E é esse que eu quero ter. Eu quero ser servo, eu quero ser modelo, eu quero ser exemplo. Então nós precisamos saber que o passo de Josias aqui foi extremamente importante para que o povo o seguisse. Ele fez um pacto com Deus e levou o povo também a fazer. Josias, ele teve cuidado do povo. E a gente vê aqui a partir do verso 4 que diz assim, ó: então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolos e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas, e a todos os exércitos dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e reduziu a pó, que lançou sobre a sepultura do povo. Também derribou a casa da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daqueles que entravam. Olha o que Josias fez. Ele precisou tomar uma postura. Ele purificou o templo de tudo o que desviava a fé do povo. Então, Josias ele teve um cuidado, mas o que ele precisou fazer? Ele precisou ser duro com os seus liderados. Nós precisamos saber que o líder bom não é o líder que aceita tudo. O líder bom é aquele que cuida para que a tua alma esteja correta diante de Deus. O líder bom não é aquele que passa a mão na sua cabeça quando você está errado. O líder bom é aquele que cuida da tua alma para que você vá para o céu. Então nós precisamos de uma liderança assim, que confronta quem quer que seja. Os sacerdotes que não eram sacerdotes foram destituídos, e os sacerdotes foram novamente colocados na posição que Deus assim os estabeleceu. Há coisas que a liderança precisa confrontar, seja quem for. Então, há confronto sim que um líder precisa ter para que o povo de Deus esteja debaixo do cuidado e da salvação.
Porque muitas vezes as pessoas estão se perdendo, mas não sabem que estão perdidas. Porque há um conluio de pessoas maldosas que não visam a salvação do povo, apenas o benefício deles. E foi assim até Josias. Por muitos reinados foram assim até chegar Josias. Então, veja o que Josias fez para cuidar do povo, da fé do povo. No verso 4, Josias queimou o utensílio que estava dentro da casa do Senhor, mas era usado para Baal. Então, ainda que seja valioso, porque do que eram aqueles utensílios que eram usados ali? De ouro e de prata. Não é isso que chama a atenção de um líder conforme o coração de Deus. O que chama a atenção é está certo ou está errado. Se está certo, está certo. Se está errado, está fora. Então é importante nós saber que para que a fé do povo esteja ligado diretamente a Deus, muitas vezes precisa ser tirado coisas ritualísticas. E há muitos rituais hoje no meio da igreja de Cristo. Há muitos rituais que nada tem a ver com fé, é apenas um ritual. Apenas rituais. E nós precisamos tomar cuidado para que esses rituais, eles não sejam inseridos devagarzinho e vão tomando conta a ponto de desviar a fé do povo. Nós precisamos tomar esse cuidado. Josias, ele destituiu os falsos sacerdotes, que foram instituídos pelos outros reis. Então ele não teve medo de confrontar o que os outros reis fizeram. Os outros reis instituíram sacerdotes que não eram da linha sacerdotal, pois ele destituiu. Ele não teve medo. Ele não teve medo de tomar atitudes para preservar a fé do povo. Nós precisamos não ter medo de tomar atitude alguma para preservar o culto a Deus e a fé genuína no nosso Senhor Jesus Cristo. Doa a quem doer. Nós precisamos ter esta coragem de destituir tudo aquilo que não diz respeito à fé em Jesus Cristo. Ainda que faça parte do culto, nós precisamos ter essa coragem. Josias, ele retirou e queimou os postes ídolos. Só que veja bem o que ele fez. Ele foi fora de Jerusalém, ele queimou e jogou as cinzas em cima dos sepulcros. Então, ele deixou algo bem claro para o povo: ó, isso aqui não serve. Isso aqui é coisa a Deus morto. Isso aqui não serve para a nossa fé. E também Josias destituiu a prostituição do meio do povo. E o povo aceitava passivamente aquilo que Deus não aceitava. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Mesma coisa. As pessoas estão aceitando coisas terríveis contra Deus, só porque é tradição. É tradição. Hoje o meio gospel faz assim. O meio gospel faz assim. O que tem nós fazer também? O que tem? O que tem? Tem que a fé pode estar sendo desviado por pequenas coisas que é feito no meio do culto. O culto, gente, o culto a Deus, ele está muito bem especificado do que podemos e do que não devemos fazer. Nós só podemos fazer aquilo que Deus pediu como culto. Nada mais, somente isso. Então nós precisamos ter esse cuidado para que nós não venhamos nos corromper. Josias também, ele destruiu o local onde os pais sacrificavam os filhos a Moloque. É interessante isso aqui, né? No verso 10 diz assim, ó, também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Enom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Muitas vezes nós olhamos, imagina, hoje não tem mais isso, né? Nós não temos mais isso aqui no nosso meio. Mas quer que eu fale um negócio para vocês?
Se nós começarmos a aceitar pequenas coisas no nosso meio, os nossos filhos estão sendo sacrificados. Sabe por quê? Eles não estão aprendendo a verdade. E nós precisamos ter essa preocupação de transmitir uma fé genuína para os nossos filhos. E muitas vezes por causa do rito religioso, ou por causa que o meio gospel aceita, nós também estamos aceitando aquilo que Deus não aceita no nosso culto. Cuidado, irmãos. Não vão aceitando qualquer coisa, não. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês veem biblicamente que está errado, pode chegar em mim, pode chegar no pastor Gedido, pode chegar na pastora Margarete. Pode nos confrontar. Se tiver alguma coisa que está fora daqui, fora da Bíblia, vocês podem nos confrontar. Eu estava falando para o pessoal de quinta-feira, essa quinta-feira agora, que quando nós viemos para cá, Deus nos deu uma visão. E a visão de trabalho, ela só pode vir de Deus. E aí eu falei para eles, todos a serviço do reino. Vocês já viram essa frase em algum lugar? Todos a serviço do reino? E aí eu perguntei para eles, vocês já viram? Falei, a gente viu aqui, né? Não, mas fora daqui vocês já viram? Não, não vimos. Sabe por quê? Que ninguém viu essa frase em lugar nenhum? Porque foi Deus que me deu. Deus me deu, essa é a visão de trabalho. E dentro dessa visão tem tudo o que é feito aqui. A gente não inventa coisa para fazer na igreja. Ou a gente recebe de Deus, ou não adianta querer estar dirigindo o povo que é dele. Então, Deus nos deu uma visão, nós não podemos corromper. Agora, uma coisa é ter a visão. A visão que Deus me deu vai desde a limpeza do templo até a mensagem que é pregada. Isso é visão. Você pode ter uma opinião. Eu acho que a recepção deve ser daquele jeito. Eu acho que os cultos devem ser a liturgia do culto assim, o assado. Eu acho que a limpeza deve ser assim. Isso é opinião. Eu acho. Visão é o que Deus me deu. E todos aqui estão debaixo da visão que Deus me deu, inclusive eu. Eu também estou debaixo dessa visão. Eu também preciso me submeter a essa visão que Deus me deu. Eu não posso fazer o que eu quero, não. Ou eu faço conforme a visão que Deus me deu, ou eu também estou fora. Então, visão, gente, é muito maior do que eu. Visão é aquilo que Deus nos dá para o seu trabalho. E nós não podemos confundir com opinião. Você pode ter sua opinião. Eu acho que a mensagem deve ser assim ou assado. Eu acho que a limpeza deve ser assim ou assado. Mas isso é opinião. Visão é o que Deus dá. E foi Deus que me deu. E dentro dessa visão, em dois sentidos, todos a serviço do reino. Todos a serviço do reino quer dizer porque para o reino todos servem, não há ninguém descartável. O bêbado serve, o drogado serve, o assassino serve, o certinho serve. Então todos servem para o reino de Deus. Mas também no reino de Deus todos servem, quer dizer, todos trabalham. E tem uma frase que diz assim, quem não serve, né? Então, por reino de Deus, assim, todos trabalham. Eu trabalho, você trabalha, o outro trabalha, cada um tem que trabalhar. Porque é reino, todos somos servos. Engana-se aquele que pensa que é só o pastor o que tem que trabalhar. Não, todos têm que trabalhar. Só que cada um na sua função. A minha função é pastorear, é cuidar de vocês, cuidar da vida de vocês, para que vocês vão para o céu. Agora, o outro é cuidar da limpeza do templo. O outro é cuidar para que tudo esteja em ordem na recepção. O outro é cuidar para que os avisos sejam corretinhos aqui. Vocês percebem que cada um tem uma função? Então, no reino de Deus, todos servem. Então, é diferente visão de opinião. Opinião, cada um tem a sua. Mas visão é só que vem de Deus. E eu também preciso me submeter a essa visão. Eu sou um guardião dessa visão. Eu não faço o que eu quero com ela, não. Eu cumpro rigorosamente aquilo que Deus me comissionou e eu anotei tudinho, gente. Eu tenho uma pasta no meu computador com tudo anotado e de vez em quando eu vou lá e olho para ver se eu não estou errando em nada. Está tudo anotado.
o que é para ser feito, o que não é para ser feito. Vocês percebem que aqui na nossa igreja, por que não tem ninguém dançando aqui? Na hora do louvor? Por que não tem ninguém dançando aqui? Ah, mas todas as igrejas têm. Por que aqui não tem? Porque não é para ter. Não faz parte, dança não faz parte do culto. Deus nunca pediu culto como dança como culto. Então não é para ter. Por que não tem cadeira aqui na frente para liderança? Por que não tem cadeira? Porque não é para ter, isso é acepção de pessoas, acepção de pessoa é pecado. Por que todos podem sentar aí e eu tenho que sentar aqui numa cadeira, um semitrono? Não, aqui somos todos iguais, todos servos. Mas isso faz parte da visão. Faz parte da visão. Então, irmãos, opinião todo mundo tem. Visão não. Visão não. Então é importante que todos nós aqui estamos debaixo da mesma visão. Inclusive eu. Não pensem vocês que eu faço o que eu quero, sou eu que mando. Não sou eu, não. Eu me submeto à visão que Deus me deu. Agora, se for preciso confrontar qualquer um de vocês, eu vou confrontar. Porque eu também vou ter que prestar conta da visão que Deus me deu. Nós precisamos ter esse cuidado, irmãos, para que o culto não seja profanado, assim como foi aqui. E Josias veio e restaurou o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Por quê? Porque o culto que estava sendo prestado era um culto falso. Deus não recebia. Apesar de ser no templo, Deus não recebia. Então nós devemos ter cuidado para que nós não venhamos fazer um culto apenas religioso, que nada tem a ver com Deus. Veja bem que o Salomão, no versículo 12, ele diz assim, ó, também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhou e os tirou dali, e lançou no pó deles, no ribeirão de Cedrom. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sicônios, e para os quemeus, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Veja bem o que o Josias fez. Vocês acham que foi porque foi o rei, o grande rei Salomão, que edificou aqueles altares, que ele teve preocupação de mandar o sarrafo naquilo? Nenhuma. Porque para Deus não conta quem fez. Para Deus conta o que fez. E o que Salomão fez era errado. Então Josias, ele não teve medinho de afrontar Salomão, o grande rei de Israel. Ele foi e destruiu tudo, ainda que foi Salomão que havia edificado. Gente, nós estamos cheios de rei Salomão, que construiu coisas erradas. E as pessoas hoje chegam e quase fazem reverência diante de alguns nomes. Porque, mas é fulano, né? Irmãos, aqui, se eu fizer alguma coisa que afronte o nome do Senhor, qualquer um de vocês tem o dever de me confrontar. Qualquer um de vocês. Porque não é porque sou eu, ou quem quer que seja, pastor Gedide, pastora Margarete. O que conta é o que fez, está certo ou está errado. E foi isso que o rei Josias fez. Ainda que foi Salomão, ainda que foi Acás que fez, ele foi e destruiu. Nós precisamos, irmãos, ter mais compromisso com o Deus da obra. E menos reverência a homens. Porque muitas vezes nós reverenciamos apenas homens, apenas obra de mão de homens, em detrimento daquilo que é para a glória do nome do Senhor. Então nós jamais devemos atuar, agir assim na obra do Senhor.
Seja quem quer que seja que tenha feito algo errado, vai ser destruído, vai ser destruído. E as pessoas pensam o que quiser. Foi assim que Josias agiu. Ele não ficou preocupado. Nossa, o que o povo vai dizer de eu destruir algo lá do rei Salomão? Não estou nem aí. É o meu Deus que é o Senhor, até de Salomão. Então é essa convicção que um líder, que um pastor deve ter. Que ele está fazendo as coisas conforme a obra do Senhor. Independente de quem quer que seja que tenha edificado algo errado no culto a Deus. Então nós precisamos estar dispostos, assim como Josias, glorificar o nome do Senhor. É apenas o nome do Senhor que precisa ser glorificado, não o nosso e não o de ninguém. Então, o Josias, ele teve essa ousadia de fazer o que era necessário para que o culto a Deus fosse restabelecido. A obra de Deus, irmãos, ela é feita por servos. Josias tinha consciência que naquela situação ele era responsável pelo povo de Deus. Por isso que ele destruiu até o que o Salomão fez. A obra de Deus só pode ser realizada por pessoas responsáveis, que amam e temem a Deus. Caso contrário, o povo se corrompe. O que está impedindo a verdadeira adoração no nosso culto são os ídolos que estão sendo inseridos no meio do culto. Não permita que ídolos, não como estes aqui, mas às vezes lá no fundo do teu coração. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Pode estar impedindo a tua adoração. O nosso culto não é porque concordamos ou discordamos, é se está certo ou se está errado. Se está certo, louve a Deus. Se está errado, confronte. Mas não fique perdendo tempo, remoendo coisas que às vezes nada tem a ver com o culto a Deus. Comece, faça uma reforma, faça uma faxina dentro de você. Porque esta reforma que Josias fez aqui no templo do Senhor foi uma reforma impressionante. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Uma reforma impressionante. Porque pode ter certeza que o povo ficou de olho regalado diante de tudo o que Josias fez. Então que você nessa noite reveja o teu coração. E se alguma coisa há para ser mudada dentro de você, se for preciso fazer uma faxina, uma reforma, assim como Josias fez, faça primeiro no teu interior. Que pode ter certeza que muitas coisas mudarão na tua visão. Se o teu interior estiver conforme a palavra do Senhor manda, pode ter certeza que a tua visão também estará. Mas se dentro de você tem algo que ainda precisa ser restaurado, precisa ser trabalhado, pode ter certeza que na tua visão também terá. Então, irmãos, a maior mudança que Deus deseja para mim e para você, ela começa dentro de nós. Quer ver a obra de Deus restaurada? Comece a restaurar o teu coração. Comece a restaurar a tua visão. Comece a restaurar o que você fala, o que você pensa. Que você pode ter certeza que daí começou uma grande reforma na obra do Senhor aqui neste lugar. Deus tem coisas preparadas para mim e para você. Basta nós nos dispor a estar fazendo uma reforma no nosso coração.